Irmãos, abram a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. Luquinha, bora ministrar? Estou sentindo já o ambiente. Isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Irmãos, digam comigo assim: você vai me dar seu coração por alguns minutos? Você está sendo filmado, viu? Na filmagem a gente sabe quem se levanta um monte para fazer xixi. Não faça isso. Faça xixi antes ou depois. Eu quero que você ore a Deus dizendo assim: Deus, me dê espírito de sabedoria e de revelação. Abra o meu entendimento para receber a tua palavra. Que ela seja verdade e vida para meu espírito. Alimenta-me com teu pão eterno. Amém? Vamos fazer isso? Diga: Pai, abra o meu entendimento para compreender tua palavra. Me dê espírito de sabedoria e de revelação. Não me deixe viver nesse mundo ignorante acerca das coisas espirituais. Que a tua palavra seja pão que alimente o meu espírito. Eu dou a ti o meu coração. Fala comigo. Amém. Coríntios 15, 56 diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Repitam comigo isso aqui, decorem esse versículo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, diga comigo: o aguilhão da morte é o pecado. O que mais? E a força do pecado é a lei. Repitam junto agora. 1, 2, 3 e... Que coisa linda. Agora o versículo seguinte diz: mas graças a Deus, por Jesus Cristo, isso, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer junto: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Uma das tarefas mais difíceis nossa como pastor, como pregador, é porque nós estamos falando sobre uma pessoa, sobre um ser perfeito. Sendo nós imperfeitos. E nessa relação nós podemos falar o que não devíamos acerca de Deus. Nós podemos passar uma imagem de quem Deus é, quando na verdade Ele não é daquele modo. Então, falar acerca de Deus é uma das questões mais finas da face da terra, mais delicadas da face da terra. Porque veja bem, se você for falar sobre a sua mulher, é provável que você diga um monte de coisa que ela diz: eu mesmo sou assim não. Sim ou não? Você começa a falar da sua mulher e ela diz: eu mesmo sou assim não. E pode ser que algumas vezes você escute o seu filho sem querer, falando de você, pai, e você diz: o meu filho pensa isso de mim. E olha que você mora na mesma casa, foi você que fez ele, é você que põe o pão em casa todos os dias, cuida dele, paga colégio, paga ônibus. E com todo o cuidado que você tem acerca dele, ele ainda não te conhece como você é. Como você realmente é. Eu não sei se você já teve a impressão de pessoas que não conhecem apenas você como pessoa, conhecem o seu coração. E essas pessoas é muito perigoso você se apaixonar.
É perigoso, estou falando. Preste atenção. Tem pessoas que elas conhecem você com um nível de profundidade que você diz, como é que ela faz isso? Como é que ele faz isso? Como é que ele sabe disso? Como é que ele consegue perceber isso? Se ele sabe é porque ele prestou atenção em mim. Ao ponto de perceber o que nem eu mesmo às vezes percebo. Pois bem, nós temos dificuldade de falar com precisão daqueles que nos cercam. Agora imagine como é que eu vou falar com precisão acerca daquele que é eterno. E revelar o seu coração como ele de fato é. O que a gente aprende nas Escrituras é que nem os profetas souberam falar acerca de quem Deus é. Os profetas não falaram com exatidão e com perfeição acerca de como Deus é. E porque os profetas não conseguiram falar com perfeição acerca de Deus é que ele mandou o seu filho. Então no livro de Hebreus capítulo 1, a Bíblia fala, Deus falou aos antigos de muitas maneiras pelos profetas. Mas nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, o qual é a expressão exata do seu ser. Então os profetas, embora ouvissem Deus e falassem com Deus, a Bíblia fala acerca de Moisés, que esse falava com Deus face a face, mas mesmo assim, eles não conseguiram dizer como de fato Deus é. Então Deus envia o seu Filho amado, o qual era a expressão do ser de Deus. Então veja, quando a gente vê no Evangelho de João, no capítulo 1, a gente vai encontrar essa expressão. Deixa eu ler com você. Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1 diz, no princípio era o verbo, isso está falando de Jesus, ok? O escritor João está falando sobre Jesus. Diz, no princípio era o verbo, no princípio era Jesus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Aí pula. Você vai para o versículo 14. E diz assim, e esse verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Preste atenção. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como foi que esse verbo se fez carne e habitou entre nós? Ele disse, cheio de graça. Como que Jesus se manifestou? Diga comigo, cheio de graça. Como Jesus se manifestou? Diga comigo, cheio de graça. Cheio de graça e de verdade. E nós vimos nele a glória de Deus. Ele era o ser, a expressão exata do ser de Deus. Era possível olhar para ele e ver a glória de Deus. E ver a imagem de Deus refletido nele. Para então nós conhecermos o Pai, nós precisamos conhecer o Filho. O versículo 15 diz, João deu testemunho dele e clamou dizendo, este é aquele de quem eu disse. João falando acerca de Jesus, este é aquele de quem eu disse, depois de mim, passou adiante de mim, menino, não sei mais ler não. Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois bem, complicou tudo. João está dizendo, esse é Jesus, pronto. Versículo 16. Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Escute. No princípio era o verbo se fez carne. Ele estava existindo na forma de Deus. Mas esse verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele veio cheio de graça e cheio de verdade. E João diz, é ele. E nós recebemos dele, da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse é que o deu a conhecer. Ou seja, como é que eu faço para conhecer a Deus? Não existe um outro modo, não existe um outro caminho,
não existe uma outra pessoa, não existe um outro que saiba falar, senão Deus. Melhor dizendo, senão Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Porém, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse nos revelou quem Ele é, como Ele é. Então, no planeta Terra, qual foi o único ser, o único indivíduo que conseguiu demonstrar acertadamente como é o coração de Deus? Jesus. O único. De modo que se eu quiser conhecer o Pai, eu preciso ir a Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Se não conhecer Jesus, nunca conhecerá o Pai, nunca. Irmãos, isso aqui que eu estou dizendo, você pode não compreender o que eu estou dizendo. Só aceita por fé. E deixa Deus trazer luz ao seu coração acerca dessa verdade que eu estou te falando. Então veja, para eu conhecer o Pai, eu preciso conhecer Jesus. Porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é que é o ser, o Filho unigênito que estava no seio do Pai e nos deu a conhecer como o Pai é. Então, de tudo que eu ler na Bíblia, é certo ou errado? Olhe para Jesus. Ele é a lente que vai te dizer isso é certo, isso é errado. Jesus é a lente que nos faz entender quem Deus é, como Ele pensa, como é seu coração. Nós temos muitas vozes na terra, muitos pregadores na terra. Mas para falar acertadamente sobre o coração de Deus não é para qualquer um. Então eu preciso ir para Jesus. Por que eu estou te dizendo estas coisas? Porque aqui está o discernimento da sua vida cristã poderosa ou a sua vida cristã fracassada. Era uma ocasião de aniversário do Dia dos Pastores. E na instituição de ensino onde eu estava, fizeram um Dia dos Pastores. E chamaram um pastor para pregar para nós. E aquele pastor começou a falar sobre Jesus. Enquanto ele falava, eu comecei a olhar para mim e dizer, eu conheço Jesus. Porque o modo como esse cara está falando de Jesus, parece que eu nunca vi ele. O evangelho que eu estou pregando parece estar muito distante desse evangelho que esse homem está pregando. Aquele cara apresentou Jesus como eu nunca tinha visto ninguém apresentar Jesus. Eu não me lembro mais muito do que ele falou, mas eu me lembro de um exemplo em especial, para nós conhecermos um pouco sobre o que eu estou tentando dizer para você. Aquele homem citou, Luquinha, pode tocar, filho. Você está fluindo aí? Aquele homem citou um exemplo do que aconteceu entre ele e a sua filha. Ele era pastor. Tinha um carrinho muito velho, feio. Aconteceu um dia que ele teve uma graça, um favor, de comprar um carro novo. E qual era o carro? Um Gol quadrado, que ele amava muito. Seu primeiro carro novo da sua história, tinha comprado um carro novo. Então ele foi dar um passeio na cidade de Fortaleza. Estacionou seu carro e foi resolver, estacionou no meio da rua e foi resolver as coisas. Quando ele voltou mais tarde, ele não havia se tocado que tinha estacionado o carro perto de uma construção. E os pedreiros trabalhando, lançando massa. Quando ele chegou no seu carro, todo o capuz, toda a cobertura do carro, o teto do carro, estava lotadinho de cimento com areia. Carro novo, tinha acabado de comprar. Aí ele disse, bem, eu vou para casa almoçar, esfriar a cabeça, depois eu descubro como é que eu resolvo esse conflito, esse problema. Como é que eu faço? Aí ele botou o carro na garagem, foi almoçar com a sua esposa, e as crianças brincando lá, na área, ele almoçando com a sua esposa. Passa-se algum tempo e as crianças se aquietaram. E então a filhinha mais nova dele chegou e disse, papai, vem ver o que eu fiz. Pegou ele pela mão, levou lá para o carro e disse, eu limpei o carro para você.
E o que ele fez, o que ela fez, foi lá na gaveta da cozinha, pegou uma faca de cortar pão e tirou todo o concreto que tinha no seu carro. Papai, limpei o seu carro para você. Aí ele disse que olhou tudo aquilo, se abaixou, abraçou sua filha e disse: filha, parabéns. Que trabalho magnífico que você fez. De noite, papai vai sair com você para comemorar o seu feito. De quem que esse homem estava falando? Ele estava falando de Jesus. E ele não só compreendia como era o coração de Jesus, como ele mesmo vivia o coração de Jesus. Quando eu comecei a perceber essa perspectiva de Deus, eu digo, pelo amor de Deus. Porque é exatamente assim como nós somos. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo está dizendo assim: a força, o aguilhão da morte é o pecado. E o que dá força ao pecado é a lei. Você consegue compreender essa imagem? A morte, para matar, ela precisa de uma espada. Ela precisa de algo que perfura. Ela precisa de algo que penetra no mais profundo do indivíduo para causar sangramentos e matá-lo aos poucos. Chamado de aguilhão da morte. E o que é que a morte usa para matar? Pecado. Mas o que é que dá força ao pecado? Ele diz: a lei. E o que é a lei? A lei é: eu te trato conforme você merece. Isso é lei. É olho por olho, dente por dente. Se você fere com ferro, é com ferro que você é ferido. Você é tratado conforme você merece. Então, quando eu entro nesse dilema de que eu sou tratado conforme eu mereço, o que acontece com o meu pecado? Ele cresce e se avoluma. O que acontece com o meu pecado? Ele fica mais forte, ele fica mais intenso. O conhecimento da lei, que diz você está em culpa, você está em falta, esse conhecimento te torna cada vez mais fraco, vulnerável. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Você é tratado conforme você merece. Então qual é o antídoto que nos cura? Graça. O que é graça? Você não é tratado conforme você merece. O que é graça? É a disposição divina de nos amar, sem nenhum merecimento de nossa parte. O que é graça? Quanto maior o pecado, quanto maior a ofensa, maior o amor a ele destinado. A graça anda no sentido oposto. Veja, se eu não conhecer esse coração de Deus, eu nunca vou crescer na minha fé, nunca. O que é então que vai me dominar? Medo, senso de culpa. Se você observar para dentro do seu coração, você vai observar que nós alimentamos culpa, nós alimentamos um senso de inadequação, nós alimentamos um sentimento de falta, de algo que não se completa. Por mais que você pedale, por mais que você corra, por mais que você ande, por mais que você faça, você se diz: eu não consigo. E isso é em tudo. Se eu for falar com você, mãezinha, você é uma boa mãe? Você vai olhar para dentro de si, você vai dizer: eu me esforço, mas eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não faço isso. Mãezinha, você, eu trabalho demais. Eu trabalho demais para dar o bom e do melhor do meu filho. Mas lá no íntimo tem um senso de culpa dizendo: você não gasta tempo com ele. Você não fica com ele. Você queria fazer coisas por ele que você não faz. Tem um senso de falta, de plenitude dentro de você, de culpa. Se você for para o pai, o que você é um bom pai? A resposta vai ser a mesma. Vai ter um sentimento de culpa dentro de si, um sentimento de não estar completo, eu não sou perfeito,
não consigo fechar, por mais que eu me esforce, por mais que eu corra, eu não consigo. Se eu for perguntar para os filhos, você é um bom filho? Duvido que tenha um que diga, eu sou. Bata nos peitos e diz, eu me garanto. Só se for um abestado. Ele se julga assim num pedestal que não se sustenta. É falso. Se ele for honesto, verdadeiro, ele vai olhar para si e dizer, cara, eu sou uma porqueira, bicho. E olhe que é um menino bom. É um menino que faz as coisas direito, é um menino certo. Mas dentro dele tem um sentimento de inadequação. Ele vai dizer, eu me acho preguiçoso. Eu acho que eu não sou atencioso com meus pais o suficiente. Eu acho que eu não honro o suficiente. Eu acho que eu não me esforço o suficiente. Eu acho que o máximo que eu trabalho nunca será suficiente, sempre terá em falta. E se a gente for falar do ponto de vista espiritual, como é que você é como crente? Ixi, o sangue de Jesus tem poder, Maria. Né? Precisa de um santo mais forte. Porque os que surgiram até hoje não foram suficientes. Um senso de inadequação, um senso de culpa, um senso de falta, um senso de falta de completude, de plenitude, está estabelecido dentro. O que é isso? Lei. Você recebe o que você merece. Você já viu pessoas que estão na miséria? Marido perdido no álcool ou nas drogas. Filhos sem estudar, sem ter roupa digna para vestir, constrangidos e envergonhados. Aí você vai conversar com ela e ela diz, eu mereço. Eu mereço. Ela vai se reportar no passado dela e diz, eu pisei na bola feio, quando eu era mais jovem. Eu amaldiçoei minha mãe, eu disse assim, eu fiz assim, eu fui rebelde contra os meus pais e eu caí no erro, fiz o que não devia, meti o pé na jaca, esculhambei minha vida, eu mereço. Isso que acontece comigo, eu mereço. Eu sei que é ruim, mas Deus está me castigando, Deus está me punindo, eu mereço isso aí. E ela carrega esse senso de inadequação, esse senso de falta, preenche o seu ser, e é aquilo que ela vai ser, é aquilo que ela vai viver, é aquilo que ela vai experimentar. Ela nunca conheceu a face de Deus, que se abaixou e disse, filha, que lindo que você fez. Vamos comemorar mais tarde? Escute, o que aquela criança poderia esperar? Um pai irado. Um pai irado, zangado. Eu vou quebrar ela todinha hoje, isso é coisa que se faça com o meu carro. Onde você estava com a cabeça que fez isso? Um pai irado, mas não. O pai que tem a face de Jesus, ele se abaixou e disse, filha, que lindo. Agora, queridos, imagina quando essa menina cresceu. Claro que ela era criança, ela não tinha discernimento, entendimento do que estava fazendo, não tinha. Mas quando ela cresceu, que ela se lembrou da história, que ela viu fotos, que houve uma conversa entre famílias. Sabe aquela história, quando eu era criança? Contam, eu não sei, não me lembro, os malignos é que se lembram desses detalhes sórdidos para depois nos lembrar. Mas contam as más línguas que quando eu era criança, a minha mãe criava galinhas. E num certo feito eu fui brincar com a galinha e os pintinhos. E dizem que eu fiz o quê? Peguei todos os pintinhos, separei a cabeça do corpo. De todos, de toda a ninhada. E depois eu enterrei, me parece que eu enterrei a cabeça ou alguma coisa do tipo. É, assassino de pintinhos. E quando eu terminei, eu fui chamar papai para mostrar o meu grande feito também.
Assassino de pintinhos. Eu não me lembro disso, né? Mas os meus irmãos contam que é assim que eu fiz. Então imagina que de repente está aquele diálogo, aquela conversa entre família, contando sobre os fatos heróicos uns dos outros. E aí, aquela menina ouve o que o seu pai fez. Você lembra naquele tempo que você era daquela idade? E o papai estacionou o carro em tal canto, e o carro estava cheio de concreto, e ele estava tentando descobrir, meu Deus, como é que eu vou fazer para salvar o teto do meu carro? E você foi com a faquinha de pão e rapou o carro todinho. E o papai se abaixou e disse, ô filha, que lindo, vamos jantar mais tarde para comemorar? Cara, você imagina quando essa menina cresceu e entendeu o quanto que ela amou e se apaixonou pelo seu pai? Por causa do coração dele. Hoje, o pai dessa menina conta pra gente que ela se tornou uma pessoa servidora, uma pessoa atenta às necessidades dos outros e rápida para resolver os conflitos alheios. Ela é uma pessoa sem igual. Se aquele pai tivesse ido contra ela, batido nela e dado o que ela merecia, aquilo tinha talvez se retraído dentro de si, ela não seria aquele ser humano magnífico que ela se tornou. Deixa eu te contar uma coisa, queridos, essa história é a nossa história. Essa história é a nossa história. Entretanto, como é que nós enxergamos Deus? Nós enxergamos Deus como aquele que chega e diz, você falhou, você errou, você pisou na bola, eu estou vendo você escorregar, eu vou pegar você. É assim que a gente enxerga. Entretanto, por que a gente faz coisas erradas? A gente faz coisas erradas porque nós somos crianças, nós não entendemos. Quando você é criança, quando você foi criança, certamente você colocou na boca o que não devia colocar. Ou foi só eu que fiz isso? A nossa casa no interior era de barro, pau e barro, casa de taipo. E ela tinha muitos buracos na parede. Aqueles buracos na parede, tenha certeza, foi eu que fiz. Como que eu fazia? Cavava com o dedinho e comia. Então, vários buracos na parede. O que era aquilo? Era eu comendo a parede. Hoje a gente não pode comer mais porque é isso aqui, ó, é tinta, é cimento com areia, né? A gente não come mais, não alimenta mais isso. Mas quando eu era criança, dava uma gastrite absurda, dava uma coisa horrível no estômago, mas eu comia muito. Outra coisa que eu comia, fósforo. Na época a gente chamava fósco. Hoje a gente ficou chique, a gente não chama mais fósforo, a gente chama fósco. Ou melhor, a gente chama fósforo. Antigamente era fósco. Comia muito isso. Um outro hábito que eu tinha, chupar pedra. Claro que nenhum de vocês fizeram isso, eu entendo. Hã? Claro que vocês não fizeram, vocês são pessoas maravilhosas, nunca... Ou será que você fez coisas piores? Tipo, comer o próprio cocô, já fez isso? Nunca viu criança fazer isso? Você tem que viver mais, irmão, tem que viver mais. Você nunca viu criança que faz assim na sala e depois ela vai escorregar? Nunca viu isso? Sério mesmo? Vocês têm que cuidar de criança, vocês nunca viram criança. Pois criança faz assim, ela faz um cocôzinho na sala, aquela coisa bem molhada, e depois ela vai fazer o quê? Se jogar. Aí escorrega no cocô. Depois de um tempo que mamãe e papai vai aparecer, como é que ele está? Um bacurim. Um bacurim do papai e da mamãe. Não, eu acho que eu estou falando de um planeta Terra. E só tem lá no meu país astro, no meu planeta astro. Ou acontece na família de vocês assim, essas crianças?
que escorrega no próprio cocô, que come às vezes o próprio cocô, que come a parede, que chupa pedra. Sabão! Perfeito! Você nunca comeu sabão? Não sabe o que é bom. Borracha do lápis. Tampa de caneta. É. Acontece essas coisas ou não? Mas por que fazemos essas coisas? Por que fazemos coisas erradas? Porque nós ainda somos crianças. Depois que você cresceu, eu duvido que você faça aquele negócio na sala. Vamos brincar, pessoal. Chama os amiguinhos. Você não faz mais. Não é verdade? O nível de consciência mudou. Você não fura mais a parede. Eu não faço mais isso, confesso para vocês. Já deixei faz tempo essas coisas. Mas eu fiz. Então por que nós fazemos? Porque somos crianças. E Deus não nos lança fora por causa disso. Pastor, mas é errado. Exatamente. É errado. Mas o que é que nos torna fracos? É você não saber que o Pai ama você. Que graça é favor imerecido. O que é lei? Diga comigo, lei é. Eu recebo de Deus o que eu mereço. O que é graça? Eu recebo de Deus o que eu não mereço. Então veja, o que nós precisamos compreender acerca do caráter de Deus? Compreender que Ele é bom. Compreender que Ele é bom. Deixa eu mostrar alguns exemplos para você. Vocês se lembram do Jardim do Éden? O Senhor chamou Adão e disse: Adão, não é bom que você esteja só, vou te dar uma mulher. Aí o Senhor foi e deu uma mulher para o Adão. Qual era o trabalho de Adão? Ser esposo dela, ser marido dela. Era o trabalho de Adão. Era trabalho do Adão ensinar a palavra de Deus para sua esposa. Era trabalho do Adão cuidar espiritualmente dela. Mas Adão não fez isso. Ele apenas desfrutou dela, da Eva. Diz que era tipo Carla Pérez. Tem um pregador aí que diz que a Eva era como se fosse Carla Pérez. Pois bem, era bonitona. Adão desfrutou dela numa boa. Agora, quando chegou a hora de Adão ensiná-la, ele não fez. De Adão protegê-la, ele não fez. De Adão cuidar dela, ele não cuidou. E então chegou uma hora que Eva fez o que não devia fazer. E Deus chegou para prestar conta com Adão. E disse: Adão, o que aconteceu? Cadê tua mulher? Olha, o que aconteceu? Em vez de Adão proteger Eva, disse: foi a mulher que tu me deu. Ou seja, Adão disse: eu estou fora. Pega ela. Não tem nada comigo, foi ela. Esse era o caráter do Adão. Muito bem. Ele não confrontou a Eva, ele não instruiu a Eva, e na hora que o pau cantou, ele disse: não foi comigo, foi ela. Ele não protegeu a sua esposa. Agora, quando a gente passa para o caráter de Jesus, olha o que acontece. Quando Jesus precisou confrontar os seus irmãos, ele confrontou. Quando ele precisou confrontar os seus discípulos, ele confrontou. Quando precisou confrontar a própria mãe, ele confrontou. E quando foi na hora que disseram assim: de quem é a culpa? Ele disse: bem, lance sobre mim. Isso é cabra macho. Isso é cabra macho. Ele fez absolutamente diferente do que Adão fez. O que ele fez? Ele disse: lance sobre mim a culpa deles. Se eles erraram, lance sobre mim. É na minha conta que você lança, não é na conta deles. Ele levou sobre si
a culpa dos outros. Quando a gente vê o caso de Maria e José, o que é que eu estou tentando te mostrar? Caráter de Deus. Aquele que se abaixa quando você erra e diz, tem nada não, vai dar certo. Eu acredito em você. Levante-se. Você está nadando na merda, mas não vai ficar assim para sempre. Você vai crescer. Não vou te jogar fora por causa disso, você compreende isso? O que é que Deus faz? Ele não lança sobre você a culpa, Ele toma sobre si. Ele disse, levante-se e viva. Errou, levante-se, sacuda a poeira, dá a volta por cima. Veja o exemplo de José, pai de Jesus. O Espírito Santo, ou melhor dizendo, o anjo apareceu para Maria e disse assim, Maria, você está grávida. E ela era só noiva do José. Então ela chegou para o José e disse, José, aconteceu uma coisa estranha. O que foi? Eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu estou grávida. Se fosse a sua namorada, o que você ia dizer? Você é uma quenga, não? Ou se você tivesse uma namorada que você ama muito e está apaixonado, querendo casar, e ela aparecesse com bucho. Você dizia, minha filha, você está comendo o quê? É jaca que você está comendo? O que foi que? Porque o negócio está crescendo aí. Não, filha, foi o Espírito Santo que apareceu e eu fiquei grávida aí, ó, nada não, viu? Mas vai dar certo. Você ia acreditar nisso? Certamente que não. Pois era a condição do José. A Maria apareceu para ele e disse, estou grávida. E o José disse, sério? Não me lembro de ter mexido em nada. Aí o que José diz? A Bíblia fala que José de noite arrumou as malas e disse, eu vou me embora. O que é que isso significa? Significa que se José ficasse, ele tinha que cumprir a lei. E o que era que a lei dizia? Se uma virgem engravidar, ela vai ser levada para a porta do seu pai, da casa do seu pai, e vai ser apedrejada diante de todos. Era isso que a lei dizia. Mas o que foi que José fez? Ele arrumou as malas e ia fugir. Porque se ele fugisse, quem ia ficar mal na fita era ele, não Maria. O que ele estava fazendo? Ele disse, eu vou levar sobre mim a sua vergonha, o seu constrangimento, a sua culpa, para que você não seja constrangida e nem passe por vexame, nem seja apedrejada em Israel. Porque a nação de Israel diz, uma virgem fez uma coisa louca em Israel e tem que morrer. José pensou, eu vou embora para que eu seja o culpado. Enquanto ele planejava fazer essas coisas, um anjo apareceu para ele e disse, José, não tema receber Maria como tua esposa. O que ela está falando é verdade. Então José creu no que estava acontecendo. Mas o que é importante para a gente aqui? É a gente entender o coração de José. O coração de homem. De homem. Que representa o coração de Deus. Veja. Um outro exemplo. Em 1 Coríntios, no capítulo, aliás, em Efésios, no capítulo 5, a Bíblia diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha só o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Ele amou uma igreja cheia de ruga, cheia de mácula, cheia de mancha. Ele não amou uma igreja perfeita.
Ele amou a mim e a você. E nós somos cheios de manchas e cheios de defeitos. Ele morreu por essa igreja cheia de manchas e defeitos. Agora a pergunta é: essa mulher que é a igreja, cheia de manchas e defeitos, ela vai permanecer cheia de manchas e defeitos? Não. Como que ele vai tirar as manchas de uma igreja cheia de defeitos e mácula? Amando-a. Olha que coisa. Como que Deus tira o defeito da sua igreja? Quando nós erramos, Ele não olha para nós e diz assim, bota o pé no pescoço e diz, você é um canalha, você não presta, você é um fuleiragem. Ele não diz isso. Ele não diz isso. O que Ele diz? Ele disse, eu estou purificando uma noiva para mim. Eu estou removendo suas manchas. Como? Amando-a. Quando ela falha, quando ela erra, quando ela pisa na bola, Ele se abaixa e diz, tem nada não. Você vai crescer. Você vai crescer. Eu tenho expectativa em você. Você é um projeto que vai dar certo. Não é um projeto falido. Eu creio em você. As manchas vão ser removidas. Mas elas vão ser removidas, não é gritando no teu ouvido quão mal você é, quão fraco você é, quantos defeitos você tem, mas é gritando ao seu ouvido, dizendo, tem nada não, meu sangue te limpa, eu te amei. Como que Deus tira nossas manchas? Dizendo, eu te amei, fica seguro no meu amor. Esse texto que nós lemos diz, o que mata é o pecado. E o que dá força ao pecado é a lei. E o que é a lei? Seja tratado conforme você merece. Mas o que é a graça? É Deus dizendo, eu te trato conforme o meu coração. Meu Deus. Você pode escorregar, meu amigo. Mas a graça está dizendo, você vai crescer. Você vai crescer, vai crescer, vai crescer. 2 Coríntios capítulo 5. Pode vir, Ministério do Louvor. Segundo aos Coríntios capítulo 5, a gente encerra aqui. Como é que a gente tira as rugas da nossa esposa? As manchas da nossa esposa? Amando-a. Amém? Amando-a. Amando-a. Acabou o tempo. Como é que a gente cura a nossa esposa? Como é que a gente remove suas manchas e suas rugas? Amando-a. Quando o homem não ama sua esposa, ele está machucando a si próprio. É assim que a Bíblia fala. Quando você não ama e não cuida da sua esposa, você está machucando a si próprio. Por quê? Eu não sei lhe explicar. Eu só sei dizer o que a Bíblia fala. E o que a Bíblia diz é, quando nós casamos, nós nos tornamos um. Aí você diz, eu não creio nisso, que eu não sou crente. Não precisa você crer. É o que Deus diz que acontece. Então, quando não cuidamos da nossa esposa, quando não amamos nossa esposa para curar as suas rugas e as suas manchas, nós estamos nos ferindo a nós mesmos, machucando a nós mesmos. Você quer ver uma desgraça?
tenha uma mulher mal amada perto de você. A mulher é a coisa mais linda que Deus fez na terra. Mas se ela estiver emocionalmente sarada. Só para você ter uma ideia, você se lembra da TPM. Para as que têm um pouquinho mais de idade, você se lembra da menopausa. É outra mulher. Uma coisa é a mulher antes da menopausa. Outra coisa é a mulher depois dela. Uma coisa é a mulher fora da TPM. Outra coisa é a mulher na TPM. Então, se a mulher estiver suprida emocionalmente, é a melhor companhia do planeta Terra. Se ela estiver seca, prefira o... Não. Prefiro ficar sozinho. Melhor. Eu ia dizer o cão, viu, irmão? Não era outra coisa, não. Mas eu tive tempo de travar aqui. Fique sozinho. O que é que eu estou dizendo com isso? Que se você quiser viver bem, você tem que cuidar das emoções dela. Jesus falou: ame sua esposa como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, purificando-a, limpando-a por meio da palavra, ou seja, falando, conversando, dialogando, sentindo suas emoções, ouvindo o que ela fala. Isso não é fácil. Homem não gosta de fazer isso. Homem gosta de ficar na caixa do nada, como o pessoal fala, né? Você sentou aqui, vou fazer minhas coisas como se nada mais existisse. Pronto, esse é o sentido do homem. Como se nada mais existisse, vou ver minha vida aqui. Pois bem, quando você faz isso, uma pessoa carente está se levantando perto de você. Daqui a pouco você vai ver o que é bom para tosse. Então, como é que eu cuido dela? Ministrando, falando e ouvindo. E não é ouvindo o que ela diz, é ouvindo o coração. Porque nem sempre o que ela diz é o que é. Porque nem ela sabe o que ela quer. Então você não pode ouvir o que ela fala, você tem que ouvir o que o coração está dizendo. E para ouvir o que o coração está dizendo, isso é só coisa de Deus, irmão. Porque Deus me ajuda aqui, me dá ouvidos para ouvir, entendimento para entender. Isso é para as mulheres casadas, para os homens casados, e para as solteiras. Quem é que vai suprir minha carência? Papai. Papai. Ser marido é um dos ministérios mais lindos na face da terra. E mais espinhosos também. Mas vale a pena. Vale a pena. Quando a gente casa, a gente deixa de ser egoísta. Tem que deixar de ser egoísta. Porque se não for, relacionamento não vai acontecer. Se você pensar só em si, não vai ter. Quando eu caso, meu pensamento está em quem? No outro. Se for em mim, está ferrado. Está ferrado. Vai ter bucho nesse casamento. É certo que vai ter. Ele não vai prosperar, não vai prevalecer. Quando é que vai prevalecer? Maridos, ame suas esposas, como Cristo amou a sua igreja. E Ele amou uma igreja perfeita? Não. Ele amou uma igreja cheia de ruga, cheia de mácula, feia. Mas ela vai permanecer feia? Não. Por quê? Porque eu vou limpá-la, eu vou purificá-la, eu vou criar a minha esposa. Como? Falando com ela. Ministrando a ela, coisa que Adão não fez. Ministrando a ela. Ouvindo o coração dela, sendo o salvador dela. Quando ela se sentir que ela tem um salvador, ela faz tudo por você. Salvador dela. Eu sou teu salvador. No curso de casais, a gente coloca a seguinte ilustração. Se você estiver num barco em alto mar, e tiver um grande temporal, ao ponto de afundar o navio, e lá está você, sua esposa e seu filho, quem que você joga no mar?
Você queria se encontrar nessa situação? Você está em alto mar, o navio vai afundar e você tem que jogar um dos dois no mar. Ou sua esposa, ou seu filho. Quem que você joga? Não se iluda que algumas vezes na vida você não vai estar no barco, mas você vai estar em situações de parto, por exemplo, que o médico vai dizer, salva quem? É ou não é? Você não vai estar em alto mar, mas vai existir situações na vida, num acidente de carro, num problema na casa, tem seu filho e sua esposa, você salva quem? Então nessas horas é que vai saltar o seguinte pensamento: você é salvador da sua esposa? Nessa hora, o marido vai jogar fora o menino. Nós temos aqui um conflito ético, né? Pastor, pelo amor de Deus, o senhor está dizendo quem que a gente escolhe? Pois exatamente, é aí que a gente vai entender o que Jesus está dizendo. Marido, você é salvador da sua esposa. Em situações críticas, você salva quem? Em situações críticas, você defende quem? Em situações críticas, você luta por quem? E qual é a força da tua luta para defender ela? Se ela não se percebe defendida, ela fica doente. Se ela não se percebe defendida, ela fica frágil. Mas se ela percebe que o Salvador dela está presente, ela é a pessoa mais forte da terra e torna você mais forte do que quem você é. Basta só a mulher dizer assim, você é meu macho. Ave Maria, meu Deus do céu. Quando ela diz assim, você é meu macho. Eita, meu irmão. O cara se sente por dentro como? Não é um touro não, gente. É assim. Um leão, né? Vamos botar o leão que não tem chifre. Vamos lá. Né? Deixa os boi quietos. Então quando ela olha para você e diz, você é meu macho. Ixi Maria, que isso? É mesmo? Às vezes tem um cara que é dessa finurinha. Mas pode vir. Que eu quebro, eu arrebento, não importa. O que ela fez? Ela ativou um negócio dentro dele lá. Então veja, se ela estiver bem emocionalmente, ela torna você um monstro, um herói. Um cara que vai para a guerra. Mas se ela estiver ruim, meu amigo, ela diz 3 palavras e você vai lá para o chão. Então Jesus está dizendo, se você cuida bem da mulher, você cuida bem de si. Se você ama a mulher, você está amando a si. Vocês se tornaram um. Ela é uma parte fundamental da sua história. Se você cuida bem dela, você estará bem. Amém? O que é que eu estou falando de tudo isso? É para você ver como Deus é. Como é lindo Deus. E como você pode se apoiar na graça. Como quando você erra, a condenação não está em cima de você, mas a graça está do seu lado, dizendo, se levanta, eu acredito em você. Olhe bem, para a gente encerrar, pode vir para cá, Ministério de Louvor. Já está todo mundo aí? São eficientes. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Vamos ler aqui, ó, até chegar onde eu quero. Por isso, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Versículo 17 diz, pelo que, se alguém está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você gostaria de ter uma borracha milagrosa? Como é essa borracha milagrosa? Imagina que você está dormindo uma certa noite, aí uma fada madrinha aparece e diz, você que está pedindo uma borracha mágica, hoje o teu desejo aconteceu. Plim. Quando você acorda, uma grande borracha. Para que essa borracha? É para você voltar no seu passado e apagar
algumas coisas que você não gostaria que estivesse na sua biografia. Coisas que você fez que você não se orgulha. Você gostaria dessa borracha mágica? Pois é, ela não existe. Mas, aqui em 2 Coríntios capítulo 5, 17, Paulo está dizendo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não existe a borracha mágica para você voltar no passado e apagar. Mas existe uma figura chamada Jesus, que quando você o encontra, ele diz, vamos esquecer o que passou? Vamos começar uma nova história? Vamos se levantar a partir de hoje? Já que você não pode voltar e consertar, mas você pode a partir de hoje começar direito? Se alguém está em Cristo, Paulo está dizendo, você é nova criatura, as coisas passadas passaram. E agora Deus está fazendo novas todas as coisas. Uma nova história começa em Jesus. Depois ele diz assim, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou a palavra da reconciliação. Escute, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, e não estava imputando aos homens os seus pecados. O que significa dizer? Escute, Deus estava em Cristo, Cristo estava morrendo, e Deus estava lá, fazendo o quê? Ele diz, não depositando na conta dos homens todos os seus pecados, mas apagando-os. Vocês estão comigo? Deus estava em Cristo, apagando os pecados dos homens, não depositando em suas contas os seus pecados. Existem pessoas que carregam pesos insuportáveis nas suas vidas, por causa de coisas que fizeram. Suas consciências não lhes deixam em paz. É como se carregassem um piano. O que Paulo está dizendo é, amigo, se você vem a Cristo, o antigo passou, e Ele está fazendo novas todas as coisas. Ele não está depositando em sua conta os seus pecados, mas Ele está apagando e removendo o seu pecado. Olhe bem, não existe a borrachinha mágica que a fada dá, mas existe o sangue de Jesus. O que você faria se você descobrisse que Deus não está colocando em suas contas os seus pecados? O que você faria? Você teria duas alternativas. Primeira alternativa, Deus não está levando em conta os meus pecados, então eu vou pecar mais. Primeira alternativa. Qual era a segunda alternativa? Deus não está levando em conta meus pecados? Verdade. Quão grande amor é esse? Que Deus tremendo é esse? E se apaixonar por Ele. E começar a desfrutar da vida eterna que só Ele dá. Jesus falou, o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. Para que vocês tenham vida eterna. Para que vocês tenham a vida de Deus morando dentro de vocês. Foi para isso que eu vim. E para isso acontecer, para a vida de Deus passar para dentro de você, o seu pecado, o seu passado tem que ser eliminado. Porque Deus é santo. Então, para que a vida de Deus habite dentro de nós precisamos do sangue de Jesus. Precisamos que Ele não deposite em nossas contas os nossos pecados, mas que Ele apague e remova. Para quê? Para nós começarmos uma nova história. Eu acho lindo isso de Deus. Deus não está nos condenando. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não há condenação para os que estão em Cristo. Existe um lugar seguro para você se refugiar, para você se esconder, para você estar seguro. É Jesus. Uma vez que você está em Jesus, a Bíblia fala, não há mais condenação para você. Seus pecados não são imputados para você. Eu os removi.
Então, amigos, não andem com a sua consciência em falta. Confie na graça. Confie no favor. Moisés trouxe a lei que mostra como nós estamos feios. Mas Jesus trouxe a graça que remove a nossa feiura, que remove nossas manchas, que remove nossas rugas. A lei mostra, a lei é um espelho, mas Jesus remove o defeito que o espelho não pode fazer. Palavras de vida eterna. Digam amém. A glória.